queria perguntar pra você o que é a nosfera. Nosfera, era algo que eu queria falar também. A nosfera, ela é a mente planetária, é a mente pensante da Terra. Então, é importante entender que a Terra, ela pensa, ela é um ser vivo e que a nosfera, ela é essa mente que está conectada com todos os seres. Então, quando você pensa em algo, você está me influenciando, por mais que você não saiba. E que isso é o processo da telepatia. Então, a nosfera, ela é esse banco de dados da Terra, essa mente pensante. Então, todos os seres que pensam estão conectados com a nosfera. Então, essa nosfera, ela guarda, registra esses pensamentos, as memórias. Então, quando eu tô pensando, quando você tá pensando, isso vai enviando frequências de pensamento para a nosfera. Então, algo que o Dr. José Arguelles trouxe é assim, porque o tempo, ele não é algo que a gente toca. Não dá para tocar, não dá para ver o tempo. Mas a gente consegue ter uma percepção mental sobre ele. A gente percebe ele através da mente. Então, o tempo, ele existe dentro da mente, né? Então, ele é quadridimensional. A gente tá na terceira, ele é quarta. O tempo é uma frequência. Então, a mente percebe o tempo. E se o tempo, a base de tempo que você utiliza de reger os seus dias é desarmônica, a sua mente vai se conectar com frequências desarmônicas. E, automaticamente, a Terra vai entrar em desarmonia. A sua família, sua vida vai ser desarmônica. Não tem jeito. Porque quem cria a sua realidade é a sua mente. E a glândula pineal tá ligada com o coração. Eu sinto que não é só a mente que cria, é o coração também. Então, quando você pensa, você sente, acabou. É a alquimia necessária para criar a realidade. Então, conscientizar-se dos seus pensamentos no momento presente é muito importante, porque a maneira que você pensa cria atmosfera, é a sua atmosfera. Então, se nós pensamos sempre em desgraça, a biosfera vai estar também com todo o problema, né, que a gente consegue ver. Por quê? Quando você começa a vibrar em pensamentos que o mundo vai acabar, de fato, vai acontecer várias coisas que vão acontecer, esses desastres. Então, a natureza e dos seus pensamentos cria a realidade na Terra. E a nosfera é isso. É o conjunto de pensamento coletivo, entende? Então, eu até esqueci o nome aqui, mas teve dois, que esse é um termo que não veio de Dr. José Arguelles, né? Que eu vou pegar o nome, mas é um paleontólogo francês, que é Pierre Teilhard de Chardin, e também o geoquímico russo Vladimir Vernadsky. Eles foram os dois que criaram esse termo nosfera, que é essa mente, essa camada pensante da Terra. Então, é algo telepático, né? Porque o normal não é a gente utilizar livro. Pensa que você é um computador. O computador, beleza, ele tem ali e tal. Tem a nuvem. Você consegue fazer download, upload, ok. Todos nós somos esse biocomputador. Então, a nossa função aqui, a nosfera é como se fosse a nuvem. Então, é só você se conectar com a nosfera e baixar o livro, a aula. Você não vai precisar mais de professor, não vai precisar de livro, porque você baixa da nosfera e você acessa tudo. E isso é o processo telepático. Eu não preciso de livro, de aula, é só conectar por telepatia, por pensamento. Só que tem essa desconexão. A nosfera é a nova era. É a transição da transição biosfera-nosfera. A gente sai da biosfera e vai pra nosfera, que a biosfera é a junção de toda a vida, né, na Terra. A nosfera é essa camada pensante que existe, que é real. Mas nós estamos desconectados do processo telepático, então existe essa desconexão, entende? E a paranormalidade tem tudo a ver com isso. Eu adorei. Nosfera, você falou de nosfera, tem tudo a ver com paranormal. Porque as pessoas que têm esse acesso com a paranormalidade, isso não é o objetivo. O objetivo da Terra, que a gente tá aqui, não é pra ter eventos paranormais, mas a paranormalidade é o desenvolvimento para a iluminação, para abrir a consciência. O paranormal é o caminho. Então, todo mundo que tem essa paranormalidade só não tem um ponto de referência. Por isso que acha que é histeria, loucura, isso acontece só comigo. Mas, na verdade, a paranormalidade são os eventos de desenvolvimento da consciência. E é o quê? A biolocação, a telepatia, tudo isso é normal. Só que isso foi esquecido. Então, a nosfera é essa nova consciência coletiva. Entende? Então, é toda essa conexão, né? Com a fonte, né? Que é todo mundo ligado, todo mundo junto. Então, é a mente planetária, a mente pensante. E é importante sempre, porque a gente tá com curto-circuito nesse computador. Entrou um vírus nesse computador e que ele perdeu praticamente toda a função dele. Nós somos esse biocomputador. Entrou um vírus chamado 1260, que a gente chama, artificial. Acabou, atrofiou vários dos nossos potenciais. E aí, precisa o quê? Da cura, da transformação, da transmutação. Porque é o tempo lá, hoje eu digo que o 1320 é a vacina ali para curar esse vírus, para tirar esse vírus. E aí você pode o quê? Reconectar-se com a natureza, reativar os seus poderes. Mas isso não é só fazendo, por exemplo, eu sei tudo da lei do tempo, mas você não vive a paz, não vive o amor, não adianta nada, entende? A lei do tempo, ela é um conhecimento, mas existem muitos, mas a função é o quê? Voltar ao amor. Essa é a verdadeira função, né? E a nosfera é isso, vamos pensar todos juntos, não mais o individualismo. E essa é a nova era, né? Onde você pode realmente acessar as informações somente se conectando, né? Mas isso é
é o coletivo. A nosfera é o coletivo, é a unificação de todos os seres, né? Mas é que tá. Como que a gente acessa a noosfera? Isso é um trabalho, um desenvolvimento. Porque é isso, a gente tá atrofiado. Os fios, né? Nós somos rádios. Pensa no rádio. Você pode sintonizar com a frequência que você quiser. Então, você pode sintonizar com a frequência 1320 ou 1260. Se você está no 1260, você vai receber o quê? Transmissões ruins, negativas, do sistema que vai querer o quê? Te influenciar para virar uma máquina ali que vai ser controlado no que eles querem que você faça. E tem o 1320, que é o quê? A sintonização com o tempo natural. Então, é uma mudança diária, né? Então, por exemplo, tô brigando no trânsito. Será que eu vou brigar mesmo? Ou eu tô fazendo algo que não faz sentido com a minha essência, com aquilo que eu busco. Será que eu vou fazer? É a conscientização. O tempo natural é você sair desse lado muito automático, né? Ficar ali sempre na tecnosfera, que é a internet, né? No caso, que é o quê? Esse lado sempre de muita informação e não ter onde colocar essa informação, né? Então, a tecnosfera, a internet, ela é um reflexo do que é a nosfera. Eu posso me comunicar com alguém que tá na China, mas eu não tô na frente dela. Só que a outra etapa é o quê? Telepatia. Então, isso é um processo diário. É você olhar para os seus pensamentos, ter um diário ali, escrever aquilo que você tá acessando. Porque é a presença que vai mudar o planeta. É você não olhar mais somente para si, mas para o outro. Então, quando você entende que a lei do tempo não é só para eu ter mais um conhecimento, mas é um conhecimento que vai me ajudar a mudar as minhas atitudes, aí é o ponto principal. Porque eu não acredito que, sei de tudo da lei do tempo, iluminei. Ou qualquer outro conhecimento. Você está utilizando isso para melhorar você, ser uma pessoa de mais consciência, ajudar a terra, os animais. Eu vejo que é muito mais uma atitude que você toma diariamente. Mas meditar todo dia de manhã é uma prática. Fazer o mantraquim, o seu mantraquim, o mantraquim do dia, que cada dia tem uma frequência. Tá mais atento, com a percepção mais ativada, e no fim do dia você pode anotar alguma percepção, uma sincronicidade. É se colocar nessa presença e estudar a base da lei do tempo e viver ela. Viver a paz, a bandeira da paz, né? Que é a cultura, aí tem a espiritualidade, a arte e a ciência. É uma cultura de paz, uma cultura onde todos nós somos um, né? Viver esse pensamento fraterno. Então é toda aquela atitude, né, da nova era. Se você quer viver tal era, então você vai ter que viver na frequência dessa era. Então o que eu preciso fazer? Se eu tenho muita agressividade, então eu vou ter que curar essa agressividade. Mas de onde veio essa agressividade? Veio dos meus pais, que veio dos avós, da ancestralidade. Aí você cai na ancestralidade, entende? Porque nada tá separado. Então, você vai juntando tudo, entende? Você pode utilizar tudo para poder se harmonizar. É voltar pro tempo natural. Tá no automático? Então volta, respira e acessa nessa nova informação.